Olá, como estão as coisas? Tudo bem? A gente hoje vai conversar sobre um tema que é ao menos inusitado. A gente vai conversar sobre a técnica da Lua. Mas como assim, técnica da Lua? O que a gente vai? Como é que é isso? É um tema muito interessante porque o que a gente vai abordar é. Você imagina que a gente tenha dois eixos. Os eixos perpendiculares entre si, duas linhas perpendiculares. Então, é um eixo X e um eixo Y. E a gente vai adaptar isso, a gente dá um nome de um ciclo. É o ciclo de aprendizagem. Então, se você no seu naquilo que você estiver fazendo, você colocar no seu eixo vertical, você divide ele ao meio e você coloca na parte superior competência e na parte inferior incompetência. No eixo X, você também divide ao meio e você coloca lá próximo do Y, você coloca inconsciente. E do outro lado, você coloca consciente. O que é isso, Enio? Bom, nós vamos ficar com 4 quadrantes. E a gente vai rodar esse quadrante no sentido anti-horário. Então, o primeiro quadrante, a gente vai chamar esse próximo do começo do eixo X e Y. A gente vai dar o nome de incompetência inconsciente. Como é isso? A gente está começando a colocar algo com o qual nós nos posicionamos. Por exemplo, eu tenho algumas perguntas muito interessantes que a gente pode falar para você. Então, por exemplo, você sabe dirigir um helicóptero? Você sabe pilotar um helicóptero? Não. Provavelmente a tua resposta é não. Sabe o que aconteceu? A gente se posiciona nesse quadrante. Por quê? Porque a gente, além de ter essa incompetência e de ser inconsciente, a gente não sabia que não sabe. Então, essa é um posicionamento bastante que óbvio, bastante que óbvio, porque a gente tem certos contextos que a gente não tem significado. Então, a gente, se não pertencer a esse contexto, não tiver uma referência, é uma incompetência inconsciente. Eu não tenho consciência que eu não sei determinado assunto. Então, por exemplo, você sabe fazer uma cirurgia intracraniana? Não, se você não for médico, se não for alguém que trabalha com saúde, não. E o mais interessante é que, para você responder essa pergunta, a gente coloca dentro desse quadrante. Então, agora você tem consciência de que você não sabe. Aí você está saindo do quadrante número 1, indo para o quadrante número 2. Então, agora você tem consciência da sua incompetência nesse assunto. Então, agora a gente muda de quadrante, agora a gente coloca, agora você sabe que não sabe. Olha que interessante. Agora você sabe que você não sabe pilotar um helicóptero, agora você sabe que você não sabe fazer uma cirurgia no cérebro. Então, agora você tem consciência da sua incompetência. Se a gente for fazer algo similar, então eu uso muito perdão, eu uso muito o exemplo de dirigir um carro. Então, se você vai ensinar alguém a dirigir um carro, olha só, primeiro, não tem a menor noção se vai para frente, se vai para trás. Bom, aí
ele tem uma consciência de que ele não sabe dirigir o carro. Então, essa aí ele sabe que não sabe. E o que vai acontecer? Agora, ele vai mudar o quadrante, ele vai mudar o quadrante para cima. E agora, ele vai ter depois de bastante treino numa autoescola, ele vai ter uma competência consciente. Sabe por quê? Porque agora ele entra dentro de um carro, ele passa o cinto de segurança, ele presta atenção naqueles pedais, ele, mesmo sendo 3 pedais, se o carro for mecânico, ele agora sabe qual é a utilização dos pedais, porque alguém começou a ensinar para ele no quadrante anterior. Então, olha que interessante, você agora está num lugar onde você está criando um hábito. Você começa a aprender. Então, você sabe que as coisas estão ali, você tem uma competência consciente. Então, você tem que prestar atenção nos retrovisores, no interno e nos 2 externos. Você agora presta atenção se o freio de mão está puxado, se o carro está desligado, se o câmbio está no ponto morto, por ele ser mecânico, para você dar a partida. E aí todas esses detalhes estão sendo focalizados por sua consciência. Então, tudo aquilo que você está fazendo agora, você sabe qual é o processo e você não tira os olhos dali. E você fica prestando atenção nas coisas, bem sobressaltado, com toda a sua perspicácia em relação a isso. Então, você tem uma competência consciente. E aí, depois de tanto você praticar, de tanto você fazer, o que vai acontecer é que você vai entrar em algo, sair desse quadrante das coisas que você sabe que sabe, e agora você vai entrar para uma competência inconsciente. Significa que as coisas que você começa a fazer, que você está fazendo, você agora não tem mais consciência. Então, você agora sabe que sabe. Essa competência agora vira um hábito e você precisa ter um recurso para você descobrir como é que isso vai operar. Esse é o ciclo da aprendizagem. Então, você passa pelos 4 quadrantes. Então, dentro desses 4 quadrantes, o que a gente vai colocar agora, a gente vai colocar uma bola. E essa bola, a gente vai colocar as 4 fases da Lua. Então, você tem a primeira fase da Lua, é uma fase crescente. A segunda fase é cheia. A terceira fase, minguante. E a outra fase é nova. Olha que interessante. Então, essa incompetência inconsciente, o nosso primeiro quadrado, agora, eu vou dar o nome dele de crescente. Eu quero agora ter consciência da minha mudança. Eu começo agora a utilizar a Lua como referência. E esse processo é um processo que muitos educadores eles têm uma resposta aproximada, dizendo que esses contatos eles podem ser dinamizados. Que jeito? Com você começando a prestar atenção em algo que vai te dar uma possibilidade de mudança. Então, aí, quando você entra nessa incompetência inconsciente, então você não sabe falar chinês mandarim, você não sabe falar italiano, você não sabe falar hebraico, então você não tem como ir para Israel, você não tem como ir para a Itália, você não tem como ir para a China,
Porque agora você tem, então, nessa incompetência inconsciente, você tem consciência da mudança. Então, você está agora num quadrante de lua crescente. Essa lua crescente é a lua com a qual vai poder dar para você a possibilidade de se desenvolver de uma maneira a qual você vai pular para a lua cheia. E essa lua cheia, agora o que vai acontecer? Você agora está numa incompetência consciente. O que é isso? Você agora mudou de novo de quadrante, agora você sabe que não sabe. E você sabendo que você não sabe, agora você tem consciência da mudança. Você tem consciência do que você pode fazer para você mudar. Então, veja só, a gente sai de uma fase da lua de crescente para a lua cheia. Você agora está consciente, você tem a plena consciência de que você precisa mudar. E saindo dessa fase da lua, você vai entrar na fase da lua minguante. Então, aí você tem o quê? Uma competência consciente. Olha aqui, que gostoso. Você está numa fase de inconsistência da mudança. Então, você está tateando para fazer as coisas. Você consegue não fazer as coisas de uma maneira automatizada. Você tem que pensar. E, normalmente, você comete algum erro. Se você estiver conjugando um verbo em italiano, um verbo em hebraico, um verbo em chinês ou chinês mandarim, você começa agora a descobrir que você tem que arrumar uma maneira de fixar aquilo com o qual você tem uma inconstância, mas sabe que você está num processo de mudança. Você agora tem esse aprendizado para você fluir naquilo que você está fazendo. E aí, quando você passa para a lua nova, olha só, agora a sua competência ela fica inconsciente. Mas como é isso, Enio? Agora, a sua maneira de resolver as coisas, elas começam a estar criado um hábito. Agora, você tem consciência de que você pode desenvolver, através desse conceito, modelar como é que as pessoas, elas criam, os grandes homens, elas criam novas habilidades. Então, como é que faz isso? Se você for ler biografias, você vai descobrir que esse foi a maneira que foi utilizada nesse processo de aprendizagem. Todos nós passamos por esse processo. E aí, ao invés da gente ficar com somente uma nomenclatura de ciclo de aprendizagem, você começa a utilizar a metáfora da técnica da Lua. Então, esse método é uma maneira que a gente adaptou a possibilidade de dividir as fases, e essas fases a gente vai dando esses nomes que eles são relativos ao desenvolvimento da Lua. Então, essa primeira fase, a crescente, então, se agora a gente começar a esquadrinhar como a gente vai processar isso, se a gente divide uma lua, as fases da Lua são 28 dias. Está aí a explicação do que o pessoal fala, olha, em 28 dias a gente produz mudanças. Você, em 28 dias, não está produzindo mudança, você está produzindo novas possibilidades de você organizar de uma forma prática e consciente novas possibilidades de aprendizado. Então, isso... neurologicamente, você tem um padrão de aprendizado. Então, começa a criar um novo caminho neural nesse novo aprendizado. E esse aprendizado, fisicamente, para você realmente construir
um caminho neuronal, ele começa a ficar mais desenvolvido a partir de 90 dias, e com 180 dias está estabelecido a aprendizagem. Então, isso é o ciclo de aprendizagem. Então, essa primeira fase é a fase do novo aprendizado, está aprendendo um novo hábito, uma habilidade, mas a sua expectativa de resultado ainda é muito baixa. Então, você está colocando um novo aprendizado para o seu cérebro. Você está dizendo para ele, olha, isso aqui é algo totalmente desconfortável. Então, você não tem ainda consciência do compromisso de aprendizado. Você ainda não está naquela fase aonde a espontaneidade vai fazer como resultado do seu aprendizado. Então, a sua atitude, ela deve ser mais cognitiva, você vai estar usando força de vontade, você vai estar usando de consciência de que você tem criando e desenvolvendo habilidades para estabelecer a base de um novo hábito, de uma técnica. É algo racional que você está fazendo, e tudo aquilo que é racional, ele é mais dolorido, porque você só começa a trabalhar na parte do neocórtex. Então, o hábito antigo ainda está sujeito a ocorrer, porque você está mudando somente de comportamento, e é somente uma parte racional. E, cognitivamente, você tem que praticar. Por quê? Porque, por exemplo, você tem um mau hábito de fumar. E aí, como é que você está fazendo isso? Se tornou um comportamento inconsciente. Você, seja lá o que carga a força, você está nervoso, você está calmo, seja o motivo que você der, você começa a disparar o momento de você fumar. Então, isso vai fazer com que você possa, cognitivamente, indo aos poucos, praticando uma nova substituição disso que você quer fazer. Então, essa é um momento que você simplesmente não tem crítica, porque você está num processo total de passagem de um aprendizado que você ainda não tinha nem consciência disso. Aí você vai em direção à segunda fase. Essa segunda fase é a fase que a gente colocou, deu o nome de cheia, da fase da lua cheia. Então, se você, durante uma semana, você vai praticar o hábito dessa maneira mais tranquila, natural, divertida, sem forçar, você considera como um novo comportamento lúdico. Em termos de atitude, ela é semelhante a experimentar algo, deixa eu ver, para você esforçar conscientemente sobre algo digital, certo ou errado, correto ou incorreto. Então, essa busca, você está buscando a expressão de fazer você imaginar o prazer que o novo comportamento vai te dar. E isso, de certa forma, a gente dá um nome de mielinizar. Então, é o caminho do neurônio, é como se você estivesse criando uma capa. Então, esse novo comportamento, você está aumentando essa ligação das redes neuronais. O cérebro, ele começa agora a ter uma firme opção de mudança de comportamento. Então, você está criando um disparador para desencadear um novo comportamento. E isso, você sai dessa parte consciente e você está buscando entronizar na parte inconsciente, porque você começa a colocar emoção. E todas as vezes que você
põe emoção, esse cognitivo, essa história racional, ela começa a se desmanchar. Por quê? Porque aí você está indo em direção ao prazer. E olha só, agora a gente chega na quarta fase, que é a nova. Essa semana, você está com um comportamento novo, e agora o seu inconsciente agora, ele começa a trabalhar, a fazer com que esse hábito, essa aprendizagem, já se torne algo não desconfortável. Você sabe por quê? Porque você impregnou na fase anterior de uma emoção de prazer. Então, você sabe que esse novo comportamento agora, ele já faz parte daquilo que você almeja construir. Então, o que você tem agora, na verdade, você consegue fazer. Aí você falou, pô, são 28 dias, tá? Você fez 3 vezes 7, 21. Os outros 7 dias você vai corrigindo a rota. Então, vai dar os 28 dias. Então, você criou uma nova rede nos seus neurônios. E essa é uma explicação aonde, além dela ser um pouco simples, ela consegue mostrar para você que você está desenvolvendo, através desse novo comportamento, essa mielinização, essa nova rede neural vai deixar o seu cérebro colocar naquela parte do primeiro quadrante, aonde você tem a sua competência inconsciente. As coisas começarão a acontecer de uma maneira com a qual já está automatizado. Então, o processo de entalhamento do novo comportamento, ele começa a perder o sentido, a forma, o significado, porque você agora já tem, deixa eu ver, você já tem agora, através dessa organização, você agora já pode utilizar esse processo, esse ciclo, de uma forma bastante simples. Isso você pode utilizar a todo e qualquer momento. Então, por quê? Porque você está fazendo. Nós, hoje, agora, na época da informática, telefone, o que a gente quer? A gente quer clicar e já quer que tudo funcione. Minha internet ela é lerda, o meu celular ele está sem memória. Nós criamos uma expectativa imediatista. Quando você está colocando as novas habilidades ao seu cérebro, criando novos caminhos, você tem um tempo de maturação. E esse tempo de maturação, o que nós fizemos aqui, segundo estudos da neurociência e segundo o desenvolvimento de habilidades da PNL, Programação Neurolinguística, o que a gente está fazendo, a gente está colocando o ciclo de aprendizagem de uma forma com a qual você está ensinando o seu cérebro, e não de uma forma só racional, só cognitiva. Você está realmente criando novas redes neurais, novas sinapses, para que sirva realmente de uma opção com a qual se torne inconsciente o hábito, semelhantemente ao outro. Só que a gente está substituindo. E quanto mais você repete esse processo, mais será a habilidade de acontecer isso vezes e vezes seguidas. Então, esse novo caminho, essa nova habilidade, ela só está estabelecida a partir de 180 dias. E que você vai fazendo passo por passo, passo por passo. Então, esse passo cognitivo é a maneira com a qual você vai organizando. E aí você sai do cognitivo quando você coloca emoção. E aí, quando você coloca emoção, realmente você cria condições de dar ao seu cérebro uma justificativa de que vale a pena trocar este novo prazer que você está
agora ensinando para o cérebro, comparado ao prazer anterior que ele tinha naquele comportamento que você quer mudar. Então, isso é a técnica da Lua. Então, essa é o estilo de aprendizagem que você está desenvolvendo. Então, é a maneira que você tem de compactar, de ensinar seu cérebro de que o novo comportamento que você está implantando, ele vai dar uma carga de maior satisfação, maior prazer do que o anterior. Por quê? Porque aí não fica nenhum resquício, não tem aquela história de ioiô, aquela história de arrependimento, aquilo que eu fazia antigamente que poderia me dar prazer. Por exemplo, dentro do contexto de fumar, oxa, depois que eu tomo, que eu saio com meus amigos para tomar um chopinho, depois que eu tomo uma feijoada, uma rabanada, aquele negócio de torresmo, ou aqueles pratos, joelho de porco, aquela coisa pesada, que você tinha uma sensação prazerosa depois que você comia aquilo, que você estava próximo de um estado letárgico. E esse tipo de prazer, o que você está trocando é criando um prazer no novo comportamento que você está escolhendo, que seja no mínimo semelhante a esse, porque o seu cérebro ele vai entender que ele não está perdendo nada, ele simplesmente está utilizando de um novo mecanismo, um novo caminho, e esse caminho, neurologicamente, ele fica já mielinizado, então já está consolidado isso. E você, sobre a ótica de PNL, de programação neurolinguística, você é uma pessoa mais rica, você é uma pessoa que sabe fazer isso. Por exemplo, já apareceu de diminuir ou acabar com uma gagueira de um paciente, de um cliente que me abordou. Então, ele, depois de poucos atendimentos, ele mudou esse comportamento. O comportamento, ele continuava a gaguejar, independente se estava ou não sob uma pressão. E aí ele mudou. Mas ele ficou muito mais rico do que eu, porque ele sabe gaguejar. Então, ele tem um caminho que ele sabe gaguejar, que eu, como terapeuta, no caso, ou hoje com a palavra em moda que chama coaching, eu, como atendedor dele, com técnicas de PNL, o que acontecia? Eu, em relação a ele, eu não tenho essa opção. Eu tenho que passar por um processo de aprendizagem. Com esse, se isso for o mais importante, eu vou aprender esse. E aí, para aprender, eu vou seguir esse ciclo de aprendizagem, que, metaforicamente, nós demos o nome de técnica da Lua. Então, por que é técnica da Lua? Porque você consegue, você consegue subdividir em 4 partes, em 4 ciclos. Então, o ciclo daquela coisa que você não sabe que não sabe, aí depois você entra para um outro ciclo das coisas que você sabe que não sabe, e depois você entra num outro ciclo das coisas que você sabe que você sabe, e aí você sai desse terceiro quadrante indo para o quarto, você entra num ciclo aonde você tem um aprendizado inconsciente. Você não sabe que sabe. A PNL mesmo nasceu na pesquisa, na identificação de profissionais que estavam nesse quadrante. Então, profissionais que tinham a gente usa o nome de excelência, uma competência invejável em relação aos resultados que eles obtinham com a interação com seus pacientes, mas eles não tinham noção, a competência deles era capaz de produzir resultados com os quais ele não tinha consciência, porque ele já sabia. Então, por exemplo, o Milton Erickson, quando ele já recebia alguém, ele já recebia já utilizando
figuras de linguagem, que hoje em PNL a gente dá o nome de modelo Milton, que é a abreviação de Milton Erickson, aonde ele já desenvolvia uma relação de confiança, que é uma interação de mente inconsciente com mente inconsciente. Então, é isso que você vai agora colocar como uma possibilidade, essa técnica da Lua, é o ciclo de aprendizagem. Caso você tenha alguma sugestão ou uma concordância ou discordância, a gente fica à disposição para aceitar suas sugestões, os seus comentários, porque isso para a gente é bastante rico. A gente sempre terá a possibilidade de esclarecer em quais os lugares você precisa ter ou fazer o autoacompanhamento para mudanças. Então, hoje, você vai entender que o tempo é um fator determinante. E o tempo sendo um fator determinante, você vai trabalhar com o tempo a seu favor, não contra você. Você vai olhar as reais possibilidades de como é que seu cérebro aprende a desenvolver essa automatização. Você está criando novos hábitos, só que os hábitos, eles não estão somente na parte do neocórtex, aquela parte sofrida, eu vou fazer, que é muito utilizado dentro do contexto de autoajuda, mas e que ele não tem, esse processo de mudança, ele não se solidifica, porque ele é algo externo, ele é algo racional. Então, a parte mais importante desse exercício que a gente fez é aquela com a qual você põe um pedaço de você nessa construção. Você coloca o prazer de ter o seu desejo realizado. Então, esse é o nome da similaridade que a gente deu nas 4 fases, utilizando o nome de técnica da Lua, porque é muito mais fácil você identificar as 4 fases da Lua para você aprender que os nossos 4 conscientes são: primeiro quadrante, as coisas que a gente não sabe, que não sabe. Segundo quadrante, são as coisas com as quais a gente sabe que não sabe. Terceiro quadrante é as coisas que a gente sabe que sabe. E o quarto quadrante é as coisas que a gente não sabe que sabe. Então, e aí a gente utilizou as 4 fases da Lua. E elas também são regidas por uma sequência. E essa sequência, além de ser uma sequência lógica, ela é uma sequência que, por isso que a gente utilizou. Então, você está a lua crescente, aí você está com a lua cheia, depois da lua cheia você tem a lua minguante, e depois a lua nova. Então, semelhantemente, é onde você vai criar novos hábitos através da utilização dessa técnica da Lua. Não tem nada de esotérico, não tem nada de mágica, não tem nada de coisas que você não possa utilizar para você com resultados mensuráveis, porque o hábito quem está mudando é você quem escolhe, é você está trocando um hábito que a gente pode dar um nome de vício, ou hábito que não é desejado, por um hábito que você queira. É isso que você está fazendo. E aí você aprendeu uma maneira do ciclo de aprendizagem. Isso é colocado, assim é que se faz aprendizado em escolas, baseado nisso que o Jorge Lezanov desenvolveu, aprendizagem acelerada. Tudo é uma questão de treinamento. Ele não e isso fica bem claro, você é que vai automatizar esse gatilho para você criar este novo hábito. Isso depende de você, se você quiser. Então, a gente está chegando no fim, são 36 minutos de um bate-papo gostoso, e espero que esse bate-papo sirva para você ter mudanças significativas para você no seu
desenvolvimento pessoal, é que você utilize ou com o nome de ciclo de aprendizagem, ou com o nome de técnica da Lua. É que você tenha consciência de que você vai gastar um tempo para ensinar o seu cérebro. Mas depois que o seu cérebro aprender, você vai se tornar uma pessoa digna de desfrutar do novo lugar que você quer alcançar. Se você gostou da palestra, dessa pequena palestra, você pode dar uma checada através do nosso site. O nosso site é meu nome, é eniocarvalho.com.br. Lá no nosso site a gente tem hospedadas lá várias palestras, com vários títulos diferentes. E a gente, se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu estou em todas elas, basta clicar lá. Se você não clicar, você pode ir direto nos canais Enio Carvalho Instrutor. Também estou lá no Instagram e no WhatsApp. Meu telefone do WhatsApp está ali. Eu fico à sua inteira disposição para comentários e sugestões. Então, e se você gostou desse bate-papo, se foi útil para você, então, dá uma curtida aí, toca o sininho, porque todas as vezes que aparecer algo que tenha significado para você, relevância, você pode compartilhar com os seus amigos, você pode passar essa informação para eles, para que eles tenham acesso a esse assunto e a outros assuntos, usando as habilidades de programação neurolinguística. Então, curta, siga, compartilhe, e aí, esse compartilhar, se você gostou, aí você pode compartilhar com seus amigos. Agora, se você não gostou, você também compartilha com seus inimigos, mas compartilha. Eu gosto de terminar o meu falar com amanhã a gente às 3 horas tem uma live com o meu amigo Leonardo Botelho Estrela. Ele não gosta, não, mas eu chamo ele de parceiro. É parceiro que a gente desenvolve um bate-papo e ele fica me provocando e a gente vai colocando técnicas de PNL de uma forma mais humorada. Amanhã, às 15 horas, o título vai ser Pare de desperdiçar o seu tempo. Então, terminando aqui agora, eu gosto de terminar com uma frase. A frase é utilizada pelo Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade do seu tempo e fique à vontade, faça seus comentários, tá bom? Obrigado, até a próxima.